Yo, fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do High Class. Aqui quem tá falando é o Roca. E a gente vai para o segundo vídeo da série sobre Stereo Image. Semana passada a gente teve o primeiro vídeo onde eu falei sobre processamento MIDI e SIDE, expliquei a diferença dos sinais e o que a gente pode fazer com isso. E hoje a gente vai falar sobre Stereo Image nas baterias. O que a gente pode fazer para melhorar a imagem estéreo das nossas baterias quando a gente está produzindo uma track. Eu tô aqui com uma base que eu criei só para essa aula, né, para esse vídeo aqui. É uma base um tech house mais fortinho, quase um tecninho. Não tem muito elemento, tem só o kick baixo e alguma bateria. Eu deixei esse analisador aqui para a gente ver a imagem estéreo, o que está acontecendo. Eu vou dar play aqui primeiro e vocês vão ver que tá praticamente não, tá mono, tudo tá mono e a gente não tem nada no side que seria no estéreo. A gente pode prestar atenção aqui no analisador do side, no Spectrum Analyze do side. O correlation, vocês vão ver que ele vai estar totalmente para a direita, vai indicar que tá mono. E aqui no meio vocês vão ver que não vai ter quase nada para o lado, vai estar tudo reto. Vou dar play aqui para a gente olhar e escutar, beleza? Vamos lá. Aqui não tem nada, ó. Colado na direita, tudo reto. E como eu tinha falado na semana passada, a gente tem como monitorar só esse sinal do side. A gente pode criar aquele hack que eu ensinei para vocês, mas como eu não vou fazer nenhum processamento, eu não vou ter que comprimir o side ou equalizar, eu quero só escutar mesmo, eu vou usar um plugin que já faz isso para mim sem eu ter que criar aquele hack, que é o Brainworks Digital. O V2 ele faz a mesma coisa, pode ser o V2 e o V3. Se você tiver só o V2 aí não tem problema, ele vai fazer a mesma coisa. Você vê que aqui tem Mono Section e Stereo Section. Isso significa que a gente tem separado o MIDI do side. E aqui a gente tem um solo S e solo M. Então quando eu aperto esse solo, eu só vou escutar o sinal do side. Se eu apertar o solo do lado esquerdo, eu vou escutar só o MIDI, beleza? Eu vou dar o solo no side, vocês vão ver que não vai ter som. Eu vou dar play, vai sumir kick, não vai ter nada. Vou dar play aqui. Estão vendo? A gente não escuta nada. Agora se eu vir aqui no MIDI, eu vou escutar todo o sinal que está no mono. Beleza? Isso é só para mostrar para vocês que a gente não tem nada ainda no sides. Eu vou ter que jogar a bateria, dar um jeito de colocar a bateria nos sides. Eu sigo uma filosofia que eu já tinha isso na cabeça e eu acompanho muito o Luca Petrolesi, que é um cara que faz master, faz mix para grandes artistas. E tem um conceito da árvore que eu vou explicar para vocês, é uma coisa bem simples de entender. Você tem que pensar com a sua imagem estéreo como se fosse uma árvore. Por quê? Porque ela começa mono, como se fosse um tronco, ela é mais mono. E aí quando começa a chegar nos graves e médio graves, o estéreo, o ideal para a imagem ficar legal, ele é abrir. Ele abrir essa imagem estéreo, ir para os médios agudos mais aberto e depois se fechando de novo. Então a gente tem fechado, a gente abre e depois vai fechando na parte mais aguda. A parte média, grave e média é a parte que vai estar mais estéreo da nossa produção, da nossa música. Então, e essa parte, que é a parte média, é onde está as baterias. Às vezes nem é tão bom você abrir tanto as baterias, porque você vai ter lead, você vai ter várias coisas que vão falar nessa região. A bateria, ela tem que, na minha opinião, ela tem que estar sempre monocompatível. A base em si, o kick, baixo e bateria, ela tem que estar sempre monocompatível. Às vezes você pode até fazer alguma brincadeira de alguma percussão que fique indo de um lado para o outro, ou você pode fazer indo do lado para o outro, mas sem perder a monocompatibilidade. Eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades aqui. Primeiro eu vou solar só a bateria, o buzz de bateria, vamos escutar só a bateria. Vou jogar aqui o digital, só para a gente ver que a gente não tem nada no side, beleza? E vamos começar pela caixa. A caixa, eu coloquei até um utility ali para deixar ela mono, para poder mostrar para vocês qual o processo para a gente deixar um estéreozinho legal nessa bateria.
mesmo com tudo em mono. Normalmente os samples já vêm em estéreo, ele já tem uma imagem estéreo. Esse processo que eu vou mostrar para vocês, você usa só se você tiver em mono e você quiser aumentar a sua imagem estéreo. Você pode aplicar também em samples que já estão estéreo, mas você vai ter que aplicar um pouquinho mais leve, porque senão você pode ter problema, beleza? Uma das coisas mais importantes, assim, que você consegue ter uma imagem estéreo sem ter nenhum problema de fase. Não vou falar que sem ter nenhum problema, mas você tendo bem pouco problema de fase e monocompatibilidade, é o reverb. Existem uns tipos de reverb que eu chamo reverb de estéreo, que são os reverbs que são bem curtos, mas eles deixam, por exemplo, uma bateria, eles dão um estéreo nessa bateria. A bateria começa a aparecer um pouco no side, o reverb começa a aparecer no side. Então nessa caixa eu vou colocar no return, tá? Existem vários reverbs que você pode usar aí. Você pode usar o do Ableton mesmo, você pode usar qualquer um. O negócio ele é ser um pouco mais curto. Quer ver? Eu vou colocar primeiro do Ableton e aí depois eu vou colocar o que eu realmente gosto. Porque daí vocês têm a opção aí, é só para vocês entenderem o conceito. Quando a gente coloca o reverb no return, a gente tem que pôr o dry wet no máximo. Aí o decay aqui eu vou abaixar. Vou deixar ele bem curtinho aqui, uns 700. E vou pôr o pad delay também mais baixo aqui, quase zero. E vou começar a jogar a caixa ali. Beleza? Agora vamos escutar aqui o side, só o side. Isso a gente vai ver que vai ter agora um pouquinho de caixa do nosso estéreo. Tá vendo lá embaixo? Por bastante. Vocês veem que a gente tem agora a caixa um pouco no side. O legal é você usar esse reverb curto. Se você for fazer um som numa onda mais anos 80, aqueles sons que tem aquelas caixonas com mais reverb, você também pode usar um reverb mais longo. Mas para som de pista, como Tech House e Psytrance, você usa um reverb mais curto. No techno, que apesar de ser um som bem forte de pista, você pode usar um reverb também um pouco maior, que ele tem uma sobra ali, ele tem uma textura de reverb mais na bateria. Mas isso é uma escolha muito pessoal, do gosto que você quer a sua bateria. Eu botei esse aqui, eu vou botar o reverb que eu realmente gosto aqui para mostrar para vocês, que é o Slate Digital, o Verb Switch Classics. A gente tem os presets, que é muito bom desse reverb, ele tem uns presets muito bons. Eu particularmente, eu assino o Slate por causa desse reverb Ioana, o resto eu nem uso muito. E esse preset CLA-AL2 Drum Verb é muito bom para bateria. Eu vou colocar aqui. Eu dei bypass no outro reverb para a gente ouvir esse agora. Deixa eu ver só se a gente está solado o estéreo. Eu vou dar primeiro sem o sinal inteiro, depois eu vou solar o estéreo para a gente ver como ficou esse reverb. Vamos ver o estéreo agora. Ó, a gente tem um pouquinho lá, mas dá para jogar mais. Então eu vou pôr mais aqui um pouco ainda. A gente escuta bem o reverb. Vamos escutar o estéreo, se ele tá lá. Ó, tá lá. Agora a gente tem caixa no estéreo, beleza? Agora vamos pro próximo. A gente tem aqui um hatch. Opa, deixa eu tirar o solo aqui. Beleza. Como é que a gente consegue ter uma imagem com esse hi-hat? Primeira coisa, como o hi-hat está mono, o hi-hat você pode mexer com um pan. Eu não gosto de mexer tão bruscamente, eu mexo bem de leve. Por exemplo, eu vou colocar aqui o pan 6 para a direita, bem pouquinho. E vou pôr um pouquinho de reverb também, mas eu vou pôr bem um pouquinho menos, é só uma ambiênciazinha. Agora eu vou pôr a caixa. E agora vamos escutar o nosso estéreo aqui.
Bem, agora eu tenho hatch também. Vou pôr mais um pouquinho para a direita. Beleza. Então agora a gente já tem caixa e o hatch mais no estéreo. Agora vamos para essa aqui que é uma segunda caixa, que ela é uma viradinha, né? Vamos colocar o reverb do mesmo jeito. E nessa caixa, como ela não é a principal, eu vou pôr ela levemente também um pouquinho para a direita. Você pode pôr para a direita, para a esquerda, você cria a imagem que você quiser. Eu tenho uma mania de criar a imagem meio banda, um hatch um pouquinho para cá, a caixa um pouquinho... A caixa de contratempo eu gosto de pôr um pouquinho também para a direita, mas isso, se você quiser pôr para a esquerda, você põe para onde você quiser. Olha, a gente está com ela legal no estéreo agora. Ela tá lá no estéreo, beleza. Agora a gente tem 3 peças que já estão com uma imagenzinha legal. Agora vamos vir para o terceiro, que é um loop. E para isso eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer uma modulação de pan, onde ele vai ficar andando para um lado e para o outro, mas não bruscamente. Isso eu vou fazer sem perder a monocompatibilidade. Eu vou colocar um autopan do Ableton mesmo. Autopan. Eu gosto de botar sincronizado em 1/2. E aí você põe um amount sem, não, tipo, eu não gosto de passar da metade, porque senão aí já começa a perder um pouco da monocompatibilidade. Mas quer ver? Eu vou colocar aqui, eu vou até abrir aqui o Brainworks pra gente escutar aqui o negócio. Vou dar o solo aqui, a gente não vai ouvir mais, ó. E agora vai começar a ouvir, ó. Eu vou pôr até um pouquinho mais que 50 aqui, uns 60. Um pouquinho de reverb. E agora, ó. Vamos lá. A gente tem bateria agora no estéreo. Beleza. Agora eu usei o reverb para dar o estéreo. Nos hats eu usei um pouquinho de pan. E agora a gente tem os últimos elementos, que são elementos de percussão. Só que esses elementos que eu coloquei nessa música são elementos que são mais espaçados. Eles não são tão frenéticos, eles não ficam tão repetitivos. E por eles serem espaçados, eles, no caso, essas peças que eu já escolhi aqui, elas são peças que já têm reverb e elas são bem estéreo. Eu vou dar um solo aqui, vou dar play agora nesse... A gente tem um tom com um pouquinho de reverb, esse primeiro tem reverb. Se eu pegar, abrir aqui no meu V3 e no estéreo solar, você vai ver que já tem esses sons, eles estão no estéreo. Já escuta legal ele no estéreo. Então, a partir de agora, eu tenho o que eu não tinha nada, eu tenho a imagem estéreo da minha bateria. Vamos dar o play com tudo aqui, vamos olhar o nosso analisador agora. Tá, peraí. Pode ver que agora já tem coisa modulando aqui no nosso side, no espectro do nosso side, né? E você pode processar esse side. Por exemplo, eu estou aqui com o digital V3. Você pode dar uma equalizada, colocar mais médio ainda nessa bateria. Por exemplo, aqui eu vou... Isso você pode fazer direto no Drum Bus, né? Eu estou fazendo aqui no Master, mas o ideal é você fazer no Drum Bus. Eu vou dar o solo aqui no estéreo. Achar uma frequência boa aqui. Por aqui. Certo?
agora eu tenho uma imagem estéreo legal da minha bateria. Ó, eu tô só com a bateria, vocês veem que agora o sinal dela tá legal aqui, o correlation. Aqui no meio você vê que ela já tá mais pro lado. E também eu tenho pouca peça de bateria aqui, dá para mim trabalhar muito mais peças, muito mais coisas. E aplicar também alguns efeitos, se você quiser aplicar um stereo delay, alguma coisa que fique indo do lado para o outro. Se não for a parte principal dos heads da caixa, você ter alguma coisa indo do lado para o outro, você até perder um pouco da monocompatibilidade, não tem problema. No Psytrance, por exemplo, existem muitas coisas que ficam indo para o lado para o outro, e normalmente você toca em PA estéreo, em rave é difícil ter PA mono. Em clubs que é mais normal a gente ter um PA mono, né? Então a gente tenta trabalhar sons mais de clube, mais mono. Mas nada te impede a fazer algumas coisas bem no estéreo, não tem problema. Eu vou colocar aqui um solo no mono para vocês verem que eu não perdi monocompatibilidade aqui. Tá certo? Ó, vou pôr aqui o solo no mid, no mono, e vou dar o play, vocês vão ver que tá tudo ali. Vou pôr o kick aqui, ó. Só que a hora que eu abro estéreo, a imagem abre melhor. Mono. Estéreo. Beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre o conceito de imagem estéreo, como aplicar, como você não ter problema, como você não perder a sua monocompatibilidade nas suas baterias. A gente vai ter mais 2 vídeos falando sobre isso, um sobre vocais, como você trabalhar o estéreo nos seus vocais, beleza? Esse vídeo provavelmente vai vir para vocês depois de amanhã. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Assinem o nosso canal, liguem o sininho, ativem as notificações. Se vocês quiserem algum vídeo sobre alguma coisa, coloquem aí no comments que a gente vai tentar produzir o máximo de conteúdo e tentar falar sobre o assunto que você pedir aí, beleza? E vejo vocês no próximo vídeo. Falou!